Alerta aos católicos perplexos. Por Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 4. A missa de sempre e a missa ao sabor do vento. Para preparar o Congresso Eucarístico de 1981 foi distribuído um questionário cuja primeira pergunta era esta. Dentre estas duas definições, santo sacrifício da missa e refeição eucarística, qual adotais espontaneamente? Haveria muito a dizer sobre esta maneira de interrogar os católicos, deixando-lhes de algum modo a escolha e fazendo apelo a seu julgamento pessoal num assunto onde a espontaneidade nada tem a fazer. Não se escolhe sua definição de missa como se escolhe um partido político. Pai. A insinuação não resulta de uma imperícia do redator deste questionário. É preciso convencer-se disto. A reforma litúrgica tende a substituir a noção da realidade do sacrifício pela realidade de uma refeição. É assim que se fala de celebração eucarística, de ceia, mas o termo sacrifício é muito menos evocado. Ele desapareceu quase totalmente dos manuais de catequese bem como da pregação. Está ausente do cânon N. 2 dito de Santo Hipólito. Esta tendência se une àquela que nós verificamos a propósito da presença real. Se não há mais sacrifício, não há mais necessidade de vítima. A vítima está presente em vista do sacrifício. Fazer da missa uma refeição memorial, uma refeição fraterna, é o erro dos protestantes. Que aconteceu no século XVI? Precisamente o que está para suceder hoje. Eles substituíram imediatamente o altar por uma mesa, suprimiram o crucifixo colocado sobre aquele, e fizeram o presidente da Assembleia voltar-se para os fiéis. O cenário da ceia protestante se encontra em Pedras Vivas, a compilação composta pelos bispos da França e que todas as crianças dos catecismos devem utilizar obrigatoriamente. Os cristãos se reúnem para celebrar a Eucaristia. É a missa. Eles proclamam a fé da Igreja, rezam pelo mundo inteiro, oferecem o pão e o vinho. O sacerdote que preside a Assembleia diz a grande oração de ação de graças. Ora, na religião católica é o sacerdote que celebra a missa, é ele que oferece o pão e o vinho. A noção de presidente é tomada de empréstimo ao protestantismo. O vocabulário segue a transformação dos espíritos. Dizia-se antigamente, Dom Lustiger celebrará uma missa pontificial. Foi-me relatado que na rádio Notre Dame, a frase utilizada presentemente é, João Maria Lustiger presidirá uma concelebração. Eis como se fala da missa numa brochura editada pela Conferência dos Bispos Suíços. A refeição do Senhor realiza primeiramente a comunhão com Cristo. É a mesma comunhão que Jesus realizava durante sua vida terrestre, sentando-se à mesa com os pecadores, que continua na refeição eucarística desde o dia da ressurreição. O Senhor convida seus amigos a se reunirem e estará presente entre eles. Pois bem, todo o católico está obrigado a responder do modo categórico: não. A missa não é isto. Não é a continuação de uma refeição semelhante àquela para a qual Nosso Senhor convidou São Pedro e alguns discípulos em uma manhã, à beira do lago, após a sua ressurreição. Quando saltaram em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima e pão, disse-lhes Jesus: Vinde, almoçai. E nenhum dos discípulos, sabendo que era o Senhor, ousava perguntar-lhe: Quem sois vós? Jesus chega, toma o pão, deu-lhe, e igualmente do peixe. João 21, 9, 13. A comunhão do sacerdote e dos fiéis é uma comunhão com a vítima que se ofereceu sobre o altar do sacrifício. Este é maciço, de pedra. Se não é, contém ao menos a pedra dara, que é uma pedra sacrificial. Nela se incrustaram as relíquias dos mártires, porque eles ofereceram o seu sangue pelo seu mestre. Esta comunhão do sangue de Nosso Senhor com o sangue dos mártires nos encoraja a oferecer também as nossas vidas. Se a missa é uma refeição, eu compreendo porque o padre se volta para os fiéis. Não se preside a uma refeição dando as costas aos convivas. Mas um sacrifício se oferece a Deus, não aos assistentes. É por esta razão que o padre, à testa dos fiéis, se volta para Deus, para o crucifixo que domina o altar. Insiste-se em qualquer ocasião no que um novo missal dos domingos chama o relato da instituição. O Centro Jean Bart, centro oficial do Bispado de Paris, declara: no coração da missa há um relato. Ainda uma vez. Não. A missa não é uma narração, é uma ação.
3 condições indispensáveis existem para que ela seja a continuação do sacrifício da cruz: a oblação da vítima, a transubstanciação que a torna presente efetivamente e não simbolicamente, a celebração por um sacerdote que toma o lugar do sacerdote principal, que é nosso Senhor, e que deve ser consagrado por seu sacerdócio. Assim a missa pode alcançar a remissão dos pecados. Um simples memorial, o relato da instituição acompanhado de uma refeição estaria longe de ser suficiente para isto. Toda a virtude sobrenatural da missa provém de sua relação com o sacrifício da cruz. Se não se acredita mais nisto, não se acredita mais em nada da Igreja, esta não tem mais razão de ser, não se deve pretender mais ser católico. Lutero havia compreendido muito bem que a missa é o coração, a alma da Igreja. Ele dizia: destruamos a missa e teremos destruído a Igreja. Ora, nós percebemos que um novus ordem missae, isto é, a nova regulamentação adotada após o concílio, se alinha sobre concepções protestantes, ou pelo menos se aproxima perigosamente delas. Para Lutero a missa pode ser um sacrifício de louvor, ou seja, um ato de louvor, de ação de graças, mas não certamente um sacrifício propiciatório que renova e aplica o sacrifício da cruz. Para ele o sacrifício da cruz se realizou num momento determinado da história. É prisioneiro desta história, nós não nos podemos aplicar os méritos de Cristo a não ser pela nossa fé em sua morte e em sua ressurreição. Ao contrário, a Igreja afirma que este sacrifício se realiza misticamente, de uma maneira incruenta, pela separação do corpo e do sangue sob as espécies do pão e do vinho. Esta renovação permite aplicar aos fiéis presentes os méritos da cruz, perpetuar esta fonte de graças no tempo e no espaço. O Evangelho de São Mateus termina com estas palavras: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A diferença de concepção não é pequena. Não obstante, fazem-se esforços para reduzi-la, pela alteração da doutrina católica, e desta alteração se podem observar numerosos sinais na liturgia. Lutero dizia: o culto se dirigia a Deus como uma homenagem, de agora em diante ele se dirigirá ao homem para consolá-lo e iluminá-lo. O sacrifício ocupava o primeiro lugar, o sermão vai suplantá-lo. Isto significava a introdução do culto do homem, e na Igreja, a importância dada à liturgia da palavra. Abramos os novos missais, esta revolução se realizou neles. Uma leitura foi acrescentada às 2 que existiam, bem como uma prece universal, utilizada frequentemente para transmitir ideias políticas ou sociais. Contando com a homilha, termina-se no desequilíbrio em proveito da palavra. Acabado o sermão, a missa está bem perto de seu fim. Na Igreja, o sacerdote é marcado por um caráter indelével que faz dele um alter Christus. Só ele pode oferecer o santo sacrifício. Lutero considera a distinção entre clérigos e leigos como a primeira muralha elevada pelos romanistas. Todos os cristãos são sacerdotes. O pastor não faz senão exercer uma função presidindo a missa evangélica. No novo ordo, o do celebrante foi substituído pelo nós. Escreve-se por toda a parte que os fiéis celebram, são associados aos atos cultuais, leem a epístola, eventualmente o evangelho, distribuem a comunhão, fazem por vezes a homilha, que pode ser substituída por uma troca em pequenos grupos sobre a palavra de Deus, reúnem-se com antecedência, para estabelecer a celebração do domingo. Mas isto não passa de uma etapa. Há numerosos anos ouve-se emitir pelos responsáveis de organismos episcopais proposições deste gênero. Não são os ministros, mas é a Assembleia que celebra fichas do Centro Nacional de Pastoral Litúrgica, ou a Assembleia é o sujeito principal da liturgia. O que conta não é mais o funcionamento dos ritos, mas a imagem que a Assembleia se dá a si própria e as relações que se instauram entre os concelebrantes. P. G. Lineal, artífice da reforma litúrgica e professor no Instituto Católico de Paris. Se é a Assembleia que conta, compreende-se que as missas particulares sejam mal consideradas, o que faz com que os sacerdotes não as rezem mais, pois é cada vez menos fácil encontrar uma Assembleia, sobretudo durante a semana. É uma ruptura com a doutrina invariável. A Igreja tem necessidade da multiplicação dos sacrifícios da missa tanto para a aplicação do sacrifício da cruz como para todos os fins que lhe são assinalados: adoração, ação de graças, propiciação e impetração.
Isto não é ainda suficiente, o objetivo de vários é eliminar decididamente o sacerdote, o que dá lugar às famosas ADAP, Assembleias Dominicais na ausência do padre. Poder-se-ia conceber 3 fiéis reunindo-se para rezar em conjunto de modo a honrar o dia do Senhor. Ora, estas ADAP são na realidade uma espécie de missas em branco, às quais só falta a consagração, e ainda, como se pôde ler no documento do Centro Regional de Estudos Socio-Religiosos de Lille, somente porque até nova ordem os leigos não têm o poder de executar este ato. A ausência do padre pode ser desejada a fim de que os fiéis aprendam a desembaraçar-se por si mesmos. O PG Lineal em Liturgia amanhã escreve que as ADAP não passam de uma transição pedagógica até que as mentalidades tenham mudado e conclui com uma lógica embaraçadora que há ainda sacerdotes demais na igreja, demais sem dúvida para que as coisas evoluam depressa. Lutero suprimiu o ofertório. Por que oferecer a hóstia pura e sem mácula se não há mais sacrifício? No novo ordo francês o ofertório é praticamente inexistente. Aliás, ele não tem mais este nome. O novo missal dos domingos fala de orações de apresentação. A fórmula utilizada lembra mais uma ação de graças, um agradecimento pelos frutos da terra. Para se dar conta disto basta compará-la com as fórmulas tradicionalmente empregadas pela Igreja, onde aparece claramente o fim propiciatório e expiatório do sacrifício, que vos ofereço, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os assistentes e por todos os cristãos vivos e defuntos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a vida eterna. Elevando o cálice o sacerdote diz em seguida: Senhor, nós vos oferecemos o cálice de vossa redenção e imploramos a vossa misericórdia que ele suba como suave perfume à presença de vossa divina majestade, pela salvação nossa e de todo o mundo. Que resta disto na missa nova? O seguinte: Bendito és Deus do universo, tu que nos dás este pão, fruto da terra e do trabalho dos homens. Nós te apresentamos. Ele se tornará o pão da vida, e igualmente para o vinho que se tornará o vinho do reino eterno. De que serve acrescentar um pouco mais longe? Lavai-me de minhas faltas, Senhor, purificai-me de meu pecado. Que sacrifício, neste dia, encontra graça diante de ti? Qual pecado? Qual sacrifício? Que ligação pôde fazer o fiel entre esta apresentação vaga das oferendas e a redenção que ele está habilitado a esperar? Eu colocarei uma outra questão. Por que substituir um texto claro e cujo sentido é completo por uma sequência de frases enigmáticas mal ligadas entre si? Se se experimenta a necessidade de mudança, esta deve ser para melhorar. Estas poucas menções, que parecem retificar a insuficiência das orações de apresentação, fazem ainda pensar em Lutero, que se aplicava a arranjar as transições. Ele conservava o mais possível as cerimônias antigas, limitando-se a mudar-lhes o sentido. A missa mantinha em grande parte seu aparato exterior, o povo encontrava nas igrejas quase um mesmo cenário, quase os mesmos ritos, com retoques feitos para agradar-lhe, pois doravante se dirigia a ele muito mais do que anteriormente. Tinha ademais consciência de contar com alguma coisa no culto, tomava nele uma parte mais ativa pelo canto e pela oração em voz alta. Pouco a pouco o latim dava lugar definitivamente ao alemão. Tudo isto não vos faz lembrar de nada? Lutero se inquieta igualmente em criar novos cânticos para substituir todos os estribilhos da papistaria. As reformas tomam sempre um ar de revolução cultural. No Novo Ordo, a parte mais antiga do cânon romano, que remonta à Idade Apostólica, foi remanejada para aproximá-la da fórmula consecratória luterana, com um acréscimo e uma supressão. A tradução francesa a extrapolou alterando a significação das palavras promutis. Em lugar de meu sangue, que será derramado por vós e por um grande número, nós lemos, que será derramado por vós e pela multidão. O que não significa a mesma coisa e que teologicamente não é neutro. Vos pudestes notar que a maior parte dos padres pronuncia hoje sem parar a parte principal do cânon que começa por na véspera de sua paixão. Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, sem fazer a pausa incluída pela rubrica do missal romano. Segurando com as duas mãos a hóstia entre o indicador e o polegar, ele pronuncia as palavras da consagração em voz baixa, mas distinta e atentamente sobre a hóstia.
O tom muda, ele se torna intimativo. As 5 palavras Ocest in corpus mesmo operam o milagre da transubstanciação, do mesmo modo que as que são ditas para a consagração do vinho. O novo missal convida o celebrante a manter o tom narrativo, como se ele procedesse, efetivamente, a um memorial. Sendo a criatividade de regra, vêem-se certos oficiantes recitar o seu texto mostrando a hóstia à roda ou mesmo partindo-a com ostentação para ajuntar o gesto às palavras e ilustrar melhor a sua narração. Tendo sido supressas 2 genuflexões dentre 4, e omitindo-se por vezes as que restaram, tem-se o direito de se perguntar se o sacerdote possui mesmo o sentido de consagrar, supondo que tenha realmente a intenção de fazê-lo. E então, de católicos perplexos, vos tornais católicos inquietos. A missa a qual acabais de assistir era válida? A hóstia que recebestes era verdadeiramente o corpo de Cristo? É um grave problema. Como pôde o fiel julgar a respeito? Existem para a validez de uma missa condições essenciais: a matéria, a forma, a intenção e o sacerdote validamente ordenado. Se preenchem as condições, não se vê como se poderia deduzir a invalidade. As orações do ofertório, do cânon e da comunhão do sacerdote são necessárias à integridade do sacrifício e do sacramento, mas não à sua validade. O cardeal Mindesenti, pronunciando clandestinamente na sua prisão as palavras da consagração sobre um pouco de pão e de vinho para nutrir-se do corpo e do sangue de Nosso Senhor sem ser percebido pelos seus guardas, efetuou certamente o sacrifício e o sacramento. Uma missa celebrada com os bolinhos com mel do bispo americano de que já falei é certamente inválida, como aquela em que as palavras consecratórias fossem gravemente alteradas ou mesmo omitidas. Eu não invento nada. Chamou a atenção o caso de um celebrante que, tendo feito um tal uso da criatividade, muito simplesmente se esqueceu da consagração. Mas como aquilatar a intenção do sacerdote? Que haja sempre menos missas válidas, à medida que a fé dos sacerdotes se corrompe e que eles não têm mais a intenção de fazer o que sempre fez a Igreja, pois a Igreja não pode mudar de intenção, é evidente. A formação atual daqueles que são chamados seminaristas não os prepara para celebrar missas válidas. Não se lhes ensina mais a considerar o santo sacrifício como a obra essencial de sua vida sacerdotal. De outra parte, pode-se dizer sem nenhum exagero que a maior parte das missas, celebradas sem pedra dara, com utensílios vulgares, pão fermentado, introdução de palavras profanas no próprio corpo do cânon, etc., são sacrílegas e pervertem a fé ao mesmo tempo que a diminuem. A dessacralização é tal que estas missas podem chegar a perder seu caráter sobrenatural, o mistério da fé, para não serem mais do que atos de religião natural. Vossa perplexidade assume talvez a forma seguinte: posso assistir a uma missa sacrílega mas que entretanto é válida, na falta de outra e para satisfazer a obrigação dominical. A resposta é simples: estas missas não podem ser objeto de uma obrigação. Devem-se-lhes aplicar as regras da teologia moral e do direito canônico no que concerne à participação ou à assistência a uma ação perigosa para a fé ou eventualmente sacrílega. A nova missa, mesmo dita com piedade e no respeito às normas litúrgicas, cai sob o golpe das mesmas reservas, uma vez que ela está impregnada de espírito protestante. Ela traz em si um veneno prejudicial à fé. Posto isto, o católico francês de hoje reencontra as condições de prática religiosa que são as dos países de missão. Nestes, os habitantes de certas regiões não podem assistir à missa senão 3 ou 4 vezes por ano. Os fiéis de nosso país deveriam fazer o esforço de assistir uma vez por mês à missa de sempre, verdadeira fonte de graças e de santificação, num dos lugares onde ela continua a ser estimada. Com efeito, eu devo na verdade dizer e afirmar sem medo de me enganar que a missa codificada por São Pio VI, e não inventada por ele como se dá a entender frequentemente, exprime claramente estas 3 realidades: sacrifício, presença real e sacerdócio dos padres. Ela tem em conta também, como precisou o Concílio de Trento, a natureza do homem, que tem necessidade de alguns auxílios exteriores para elevar-se à meditação das coisas divinas. Os usos estabelecidos não o foram ao acaso, não se pode atropelá-los ou aboli-los de modo súbito, impunemente.
Quantos fiéis, quantos jovens sacerdotes, quantos bispos perderam a fé desde a adoção das reformas? Não se contrariam a fé e a natureza sem que elas se vigorem. Mas justamente, afirmam-nos, o homem não é mais o mesmo que há um século atrás. Sua natureza foi modificada pela civilização técnica na qual ele está imerso. Que absurdo! Os inovadores se acautelam bem de revelar aos fiéis o seu desejo de alinhamento com o protestantismo. Invocam um outro argumento: a mudança. Eis o que se explica na Escola Teológica Noturna de Estrasburgo. Nós devemos reconhecer hoje que estamos em presença de uma verdadeira mutação cultural. Uma certa maneira de celebrar o memorial do Senhor estava ligada a um universo religioso que não é mais o nosso. Está dito em poucas palavras e tudo desaparece. É preciso recomeçar da estaca zero. Tais são os sofismas de que se servem para fazer-nos mudar a nossa fé. O que é um universo religioso? Seria melhor falar francamente e dizer: uma religião que não é mais a nossa.